pânico total na COP30 após a ameaça do Comando Vermelho de destruir totalmente o evento. E pelo mais bizarro que possa parecer, tem esquerdista culpando o Cláudio Castro. Como assim, Floriano? Eu vou te explicar. Basicamente, a gente teve aquela mega operação no Rio de Janeiro que muita gente falou assim, que não fez nem cosquinha no crime, que não afetou em nada. Simplesmente lá era o QG. Você diminuiu o efetivo do QG em 20 a 30% diretamente. Indiretamente, com o abalo da moral, deve ter sido muito mais. E simplesmente para ele manter essa galera motivada e trabalhando após essa catástrofe que aconteceu, ou seja, cento e poucas pessoas indo arrasta pra cima e outras cento e pouco indo de arrasta pro lado, eu tô considerando arrasta pro lado e indo pra prisão. Ou seja, simplesmente você abala a moral do cara, ou seja, o cara teve que gastar mais. E também deu um prejuízo de mais de 10 milhões de reais pro crime organizado. Ou seja, na minha concepção, foi uma operação hiper bem sucedida em parte. Não foi totalmente bem sucedida porque teve o falecimento daqueles 4 policiais, que aí isso é muito pesado a gente falar que foi bem sucedido totalmente. Mas sim, impactou o crime organizado. E aí, como uma forma de resposta, como uma forma de falar assim, você não pode mexer comigo, eles fizeram essa ameaça frontal. E eles não só fizeram uma ameaça de falar, vou aí te pegar. Não, eles falaram como, e eles falaram como exatamente eles iam destruir a COP30. E o formato que eles iriam atingir a COP30, sim, tinha potencial de acabar a COP30 e também de acabar e afetar todo o Pará, todo o estado. Esse é o poder que o governo brasileiro permitiu que o crime organizado tivesse no país. Exatamente. E aí quando você faz uma operação para retomar a posse de um território que não é mais brasileiro, se um brasileiro comum não pode andar livremente, se a polícia brasileira não pode entrar naquele território, aquele território, por definição, não é mais brasileiro. Você concorda comigo? Se você, para entrar naquele território, se você é um brasileiro, você precisa entrar em confronto armado ou você precisa fazer alguma concessão que não está na Constituição brasileira, ou seja, aquele território não é mais brasileiro. Ou seja, na minha conclusão, o Cláudio Castro fez total ação correta. Mas os esquerdistas estão usando isso, olha só, você não deveria ter mexido com eles, que aí eles não estariam mexendo com a gente. Ou seja, virou um pânico total, chamaram a BIM, chamaram a Polícia Federal e chamaram mais um órgão que eu até esqueci aqui, o GSI também, chamou todo mundo. O que eles vão fazer? Não sei, mas está um grau de tensão, porque se eles realizarem um ataque que eles ameaçaram, tem uma altíssima chance de realmente desestabilizar completamente e talvez até estopar o evento, destruir literalmente, porque eles vão diretamente na estrutura do negócio. Isso para mim é lamentável. Em paralelo a isso, também está acontecendo no Brasil, nesse exato momento, um furacão, um tufão que gerou uma destruição generalizada. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês lamentáveis, extremamente lamentáveis e muito triste isso, tá? Porque a gente não está preparado para essas comorbidades do clima, sabe? Furacão, terremoto, a gente não tá comparado porque a gente nunca teve isso. Ou seja, quando acontece algo desse tipo, a destruição é muito grande, porque a nossa infraestrutura, a nossa engenharia não foi preparada para isso, porque a gente nunca teve isso no passado. Ou seja, a gente tem que começar a rever os nossos parâmetros de engenharia e entender se isso vai ser recorrente para mudar, para conseguir dar segurança para o cidadão, porque já aconteceu mais de 5 falecimentos e mais de 120 feridos até esse exato momento, muito pesado. Em paralelo a isso, também temos a evolução da guerra na Ucrânia e da Rússia. Tudo isso deve impactar de forma extrema o Brasil e eu vou explicar detalhadamente o porquê. Então vamos começar com o pé direito. Meu primeiro convite para você é que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e também entre aqui no grupo do WhatsApp para você ficar sempre avisado dos novos vídeos e também lá eu mando conteúdos exclusivos em áudio, conteúdos que eu sou censurado em falar aqui e também conteúdos que são coisas que eu tô lendo, coisa que eu acho que é pertinente para você entender e compreender melhor o Brasil, mas que não faz tanto sentido colocar em um vídeo, perfeito? E também se você quer se proteger de qualquer caos que vá acontecer no Brasil por causa dessa péssima gestão do Lula, o dólar já está 5,33, ou seja, vale a pena você fazer aquele investimento, guardar um dinheiro em dólar, porque você vai ter mais segurança. Se você não souber como faz isso, como faz o câmbio e também depois como você pega esse
PC Dólar Investe, eu fiz o e-book para você aprender a investir do zero em dólar. Apenas R$ 50, R$ 49,90, mas por tempo limitado. Por que por tempo limitado? Porque depois que eu adicionar aqui na plataforma, assim que você recebe o acesso ao e-book, assim que eu adicionar nessa plataforma as aulas, esse valor vai subir de forma substancial, ou seja, nesse exato momento você vai pagar R$ 50 e vai ter acesso a tudo isso que está disponível e mais as aulas que eu vou adicionar. Mas tem que comprar agora. Depois, aí vai ter muito mais valor agregado, então eu vou aumentar bastante o preço. Então compre o quanto antes. O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E agora vamos começar com o pé direito. Presta bastante atenção nessas colocações sobre esse infeliz evento, que na realidade não é um furacão, é um ciclone que está passando neste exato momento no Brasil. Presta atenção. O ciclone já está atuando em cima do Paraná, passou pelo Rio Grande do Sul, ainda está produzindo efeitos por lá e está avançando pelos estados do sul aqui do nosso país. Tem condição de chegar em São Paulo durante a madrugada, ali na região sul do estado, no Vale do Ribeira. E aí, ao longo da madrugada e durante a manhã do sábado, ele vai se espalhando pelo estado e as áreas mais afetadas serão ainda o litoral. E o maior receio é chuva, é vento? São os ventos. Vai chover. Pode chover granizo, inclusive, e ter queda de raio, mas os ventos é o ponto que coloca a gente mais em atenção. Atento, ventos galera. de entre 90 a 100 km por hora, principalmente no litoral e aqui na Grande São Paulo. E assim, até a partir de 70 km por hora já é capaz de derrubar árvore, né? Só para a gente explicar essa velocidade. Ventos acima de 60 km por hora já podem derrubar árvores, 70 arranca pela raiz. Então imagina um vento de 90 km por hora. Então a gente está 90? esperando o transtorno, você citou bem essa integração, o gabinete de crise montado, para que caso aconteça a gente dê uma pronta resposta às ocorrências. A gente não quer ninguém sem energia elétrica por muito tempo, a gente não quer ninguém bloqueado em rodovia, por isso que o time está reunido para a gente otimizar o serviço e devolver a normalidade para as pessoas caso alguma ocorrência aconteça. E só para a gente encerrar, quais as regiões, cidades aqui de São Paulo que devem ser mais atingidas, galera, tanto pela chuva quanto pelos ventos? Todo o litoral paulista, Grande São Paulo, capital e a região de Campinas e Sorocaba. São os pontos em que a gente tem uma atenção maior. Todo o interior tem que ficar em alerta, mas... Só para reforçar, os ventos que arrancam a árvore e derruba, segundo ele, são de 60, que arranca da raiz são 70. A expectativa são ventos de 90 a 100, mas tem um asterisco. Normalmente eles inflam isso para gerar realmente mais precaução das pessoas, ou seja, a realidade pode ser um pouco menor. Mas não brinque, porque se for 80 ou 70, o dano já é muito grande. Ou seja, fique extremamente atento e caso você ainda não esteja convencido, eu vou te mostrar umas imagens aqui, ó. Isso aqui aconteceu no Pará, já são 130 feridos. Realmente uma destruição completa. Uma destruição completa. Por quê? A infraestrutura do Brasil não está preparada para isso, porque simplesmente a gente não tem. Isso não é uma coisa recorrente do passado, é uma coisa nova, por causa das questões climáticas e tudo mais. Ou seja, é uma questão nova, então a gente não está preparado. Então, tome bastante cuidado, não brinque, evite sair, fique mais em casa, fique em lugar seguro para não acontecer o pior com o senhor, tá bom? Então vamos começar aqui, começar mais uma vez, agora colocando algumas colocações do Tarcísio que eu achei interessante. Preste atenção no que ele fala aqui, como que a mídia olhou as coisas e como que a mídia é maldosa. Preste atenção. Olha o que aconteceu na Cracolândia. A imprensa descobriu que a Cracolândia não tinha mais ninguém, que o fluxo estava vazio numa segunda-feira e ela estava vazia desde a quinta. Mistério em São Paulo. A região no centro da cidade conhecida como Cracolândia sumiu. Traficantes e usuários de drogas sumiram. E eu passei lá esses dias e realmente não tem nada, tá? Se afastou, tem meia verdade, tá? Primeiro, sumiu totalmente? Não. Diluiu, tem algumas pequenas coisas, mas realmente pensa que se lá tivesse 1000 pessoas, tô dando um número aleatório, tivesse 1000 pessoas, agora tem 200 pessoas paradas pela cidade, ou seja, 20%, 80% desapareceu literalmente. Foi um trabalho muito bem feito. Da região. onde foi parar a Cracolândia. Foi diminuindo aos poucos, até que realmente agora não tem mais ninguém aqui. A gente fez um trabalho silencioso, um trabalho de base, pesquisa. Nós fizemos um banco de dados de todo mundo que frequentava o fluxo. Porque se eu não conhecer a história de cada um, para dar o tratamento que cada um precisa ter, eu não vou resolver o problema. O que eu estou fazendo agora, ninguém fazia há um mês. Porque aqui era o coração da Cracolândia. Agora, isso aqui
tá irreconhecível. Pessoas com dependência química ficavam nessa área que a gente está vendo aqui. Dá para perceber que está tudo vazio. A gente cruzou com a base de dados criminal e viu que 60% dos frequentadores do fluxo eram egressos do sistema prisional. Por que isso acontece? Medidas cautelares, né, cumprindo medidas cautelares. Impostas pelo judiciário. E a gente começou a nos perguntar qual é o business por trás da Cracolândia. O business era imobiliário. Uma movia o fluxo de acordo com o interesse na desvalorização dos imóveis. Tem uma questão que é a viabilidade econômica do crime, a viabilidade econômica das atividades. A viabilidade econômica nem sempre tem a ver com dinheiro, mas a viabilidade econômica a gente pode entender também como qual que é a motivação, por que aquele evento, aquilo existe. Por exemplo, por que as pessoas vão à igreja? Porque elas têm fé, porque elas querem a salvação, ou seja, a viabilidade econômica daquilo é as pessoas quererem ir para o céu, eles terem a fé que segue o rito da Bíblia. Ou seja, você consegue desarticular um movimento quando você entende as motivações, qual a viabilidade. Nesse caso, tinha uma viabilidade real econômica, era algo financeiro. Quando ele começa a desarticular e quebrar o resultado financeiro, você acaba com patrocínio, que aqui ele vai explicar como que ele fez isso, presta atenção. Desvalorizava os imóveis, comprava negócios para operar negócios de fachada. Aí você começava a ver que aquele hotel está no nome de um beneficiário do Bolsa Família, mas está movimentando 200 milhões de reais por ano. E você tem um esquema de pirâmide onde o dinheiro vai passando de uma empresa para outra até chegar na empresa de um Sintonia ou de um cara graduado do crime organizado. Qual é o papel que a favela do Moinho realizava ali como bunker, como centro de distribuição de drogas no centro de São Paulo? Nós abrimos, as pessoas às vezes não sabem disso, 40 casas terapêuticas. A política, a conduta de saúde mudou e 2 anos e meio depois a gente pôde celebrar o fim daquilo. Nós passamos por outros endereços onde eles já se estabeleceram no passado recente, Praça Princesa Isabel, a Estação Júlio Prestes, por exemplo, mas também não encontramos nenhuma grande concentração de pessoas. Trabalho com constante... É muito vergonhoso isso, porque eu não vi nenhuma mídia pautada dando os parabéns. Porque, pô, fez um grande trabalho. Se você gosta ou não gosta do Tarcísio, ele fez um grande trabalho. Isso é de propósito. Você não vê o pessoal que saiu do centro, o pessoal que fuma uma pedra de crack e não veio pra cá, não? Os caras estão buscando, arranjaram esse cara na rua, perguntar onde o cara... Mas você tá andando na rua, um cara te para, fala assim, você viu o cracudo por aí não? Você viu lá, aquela galera tava lá, a gente tá procurando pela cidade, não achou até agora, você não viu nenhum por aí não? Não. Olha o que aconteceu na Cracolândia. A imprensa descobriu que a... Entendeu, meus amigos? E a imprensa é muito maldosa, Aí beleza, enquanto o Tarcísio tá fazendo o trabalho dele em São Paulo, temos aqui, ó, no resto do país, suspeito de expulsar moradores de vila em Pacatuba é preso. Suspeito, foi um cara que tá... Imagina, você vive numa vila. Foi um cara que expulsou a vila inteira. Foi um cara. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E só tão prendendo por quê? Porque simplesmente teve muita pressão da nação. E olha que bizarro, ó. Homem de 25 anos foi preso na quinta-feira suspeito de participar da expulsão de 25 anos, ou seja, pegou o mais infeliz, o mais zero à esquerda, sabe? Se fosse um cara mais velho ou um líder, não pegou líder, pegou um cara pra ser Cristo. Essa é a grande realidade, porque tinha que pegar e fazer uma matéria pra mostrar que não tá entregando ao país pro crime organizado. Mas tá, a grande realidade é que tá. Simplesmente, me perdoe, mas a realidade é essa. E até te pergunto, o que você acha do crime organizado no Brasil? Tá evoluindo, tá melhorando? Como que tá? Qual que é a sua visão? Comenta pra mim aqui. Como que tá a violência na sua cidade? Coloca o nome da sua cidade, o estado e como está a violência. Vamos fazer uma pesquisa aqui em tempo real aqui nesse vídeo. Comenta pra mim que eu vou depois ver e aí eu faço o levantamento e compartilho com vocês no próximo vídeo. Dando sequência agora. Putin ordena alistamento de 135 mil russos até o final do ano. Homens entre 18 a 30 anos são obrigados a servir no exército. A grande realidade é a seguinte, tá? Presta atenção. Isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai desestabilizar cada vez mais o governo russo, o Putin tá começando e vai cada vez mais extrapolar, perigar, a perder, a reputação dele tá caindo. E se a Ucrânia começar a continuar os ataques, porque a Ucrânia desestabilizou completamente a distribuição de combustível lá, tá faltando combustível para os russos. E olha que a Rússia é um grande exportador, só que ele destruiu as plantas que faziam gasolina, destruiu as plantas que faziam diesel, ou seja, tá com dificuldade, eles estão tendo que comprar fora porque não está dando conta o interno. E eles estão exportando muito ainda petróleo bruto, mas eles também atacaram, a Ucrânia também atacou um porto, ou seja, a economia russa vai colapsar em pouco tempo se continuar esses ataques e eles não conseguirem se recuperar. O que gera um medo universal no mundo inteiro, porque quando você está contra a parede e não tem outra solução, o que você vai usar? Você vai usar a sua arma mais brutal.
brutal. Qual que é a arma mais brutal da Rússia? Exatamente, bomba nuclear. Então gera essa tensão. E também eles vêm falar essas bobeiras aqui que ninguém acredita. Falou, Rússia está pronta para ajudar a Venezuela contra a escalada do Trump. Os caras não estão conseguindo vencer a Ucrânia. A Ucrânia, se eles acham que eles têm alguma possibilidade contra o Trump, esquece, esquece. E beleza, se assanha, vai, se assanha. Kiev aumenta esperanças de um acordo sobre mísseis Tomahawk. Tomahawk. Basicamente, esses mísseis eles conseguem ter um alcance muito grande dentro do território da Rússia e eles conseguiriam alcançar Moscou. Obviamente que não vai liberar um ataque em Moscou amplo, mas isso aqui pode afetar infraestrutura crítica, piorando ainda mais a reputação do Putin, que já está limitada. Ou seja, a gente pode ver uma conclusão ali. E outro ponto, o maior receio é encurralar o Putin e ele usar a bombinha nuclear. Só que tem um ponto positivo com muitas aspas, tá? Tô pensando a partir que usou. Qual que é a resultante? A resultante vai ser unir o planeta inteiro relevante. Estados Unidos, China, todo mundo vai contra a Rússia. E o Xi Jinping já falou que não autoriza a utilização de bomba nuclear. Ele já falou, obviamente, que os Estados Unidos também não autoriza. Ou seja, se usar, o couro vai arder. Essa é a grande realidade. Seguindo, o Trump faz mais um ataque. Tá aqui, ó. Eu não vou mostrar, porque senão o YouTube me pune, falando que estou mostrando coisa muito drástica, tipo ataque e tudo mais. Estados Unidos faz novo ataque a embarcações do Caribe e arrasta para cima 3. Vocês imaginam o que vai acontecer com esse barquinho, né? Calatatibum, exatamente. Ou seja, esse aqui, se eu não me engano, já tá próximo do 20º, aqui não veio qual que foi o número, tá? Mas a última vez que eu vi, a contagem estava em 17. Então, se esse aqui não é o 20º, é o 18 ou 19, tá? Tá crescendo muito os ataques e isso vai começar a inflacionar até as drogas pelo mundo, tá? Isso vai começar a inflacionar, o que é bom, o que é muito bom. E começa a prejudicar a viabilidade do crime. Continuando agora, tem essa mensagem que eu acho que é muito importante você conseguir entender. Entenda o que está acontecendo aqui. Basicamente, esse momento, o Eduardo Bolsonaro está articulando uma conversa com a Casa Branca. Esse aqui é os bastidores. Ele está em Mar-a-Lago, que eu já falei para vocês que ele estava lá no resort do Trump, e ele estava fazendo várias conversas. Fez com o Orbán, que é lá o primeiro-ministro da Hungria. Ele fez com o Granel, que foi o cara que conectou o Lula lá, e fez com vários outros indivíduos. Ele está coletando essa galera para pedir apoio para uma grande resposta do Trump. Eu vou me aprofundar nesse tema em outro vídeo, mas ele está esperando, está fazendo um network ali, a diplomacia, para gerar uma grande resposta do Trump caso o Bolsonaro seja preso. Estou aqui com Vítor Orbán, quer mandar uma mensagem para o senhor. Para mim, senhor. Aqui ele fala que tá condolente, que tá do lado do presidente Bolsonaro e tudo mais, então não vou rodar o vídeo todo, mas isso aqui é parte da articulação. E aí em seguida, até já rolou essa reunião, vou trazer para vocês em outro vídeo, a reunião do Eduardo na Casa Branca pedindo essas conclusões. E agora vamos para outra parte aqui que eu achei bem interessante. Isso aqui aconteceu em Buenos Aires. Presta atenção, que momento constrangedor. André Esteves, dono do BTG, Gilmar Mendes, da STF. Senhor Gilmar Mendes, é muito lindo falar de verdade, mas eu sou apenas da família. Esse lado político joga verdades na cara do Gilmar Mendes, em Buenos Aires. Presta atenção que agora vai entrar o vídeo dele, tá? Ó. Vai vir um áudio, calma aí. Ele falou várias verdades aqui, falou que não tinha provas, citou o Moraes, que tá colocando uma galera com muitos anos dentro, e aí ele fica muito redundante nisso, ele pede muito obrigado, agradece, puxa muito o saco dos Gilmar Mendes, essa é a realidade. A grande realidade é que a intenção dele foi muito boa, mas a execução poderia ser muito maior. Esse vídeo, por exemplo, tá com 60 mil curtidas, ele poderia colocar pontos de provocação, ele poderia colocar ali narrativas no sentido de ajudar as pessoas a compreenderem, usar exemplos históricos, ou seja, a intenção dele
foi boa, mas foi mal executada, porque gerou uma repercussão muito grande, mas não foi impactante. Ele poderia fazer associações históricas de outros momentos que tiveram perseguição política, colocar coisas que são de muito fácil entendimento de qualquer pessoa, falando, um juiz não pode ser juiz e também réu. Entende? Quando você faz essa construção, você gera muito mais impacto. Ou seja, a intenção foi muito boa, mas infelizmente isso aqui não vai mudar nada. E poderia, sim, teria chance para mudar. Pelo impacto, pelo alcance que esse vídeo teve, ele poderia ter impactado, se ele citasse casos específicos, citar das crianças que estão em casa sem as mães porque estão presas, citar de uma senhora de 70 anos, citar do caso do Clesão. Então, a intenção foi boa, mas a execução poderia ter sido melhor. Por isso que é importante você entender comunicação, entender como que a sua fala vai repercutir. Você tem que lembrar que, por exemplo, Mandela, com o discurso dele, mudou o mundo. Também teve eu esqueci o nome dele, infelizmente, me perdoe, da Índia também, que fez aquela mega revolução, também foi através do discurso. Então o discurso e a comunicação é uma coisa muito importante quando você quer fazer esse tipo de manifestação. Eu tô até incomodado de ter esquecido o nome, mas eu vou pesquisar aqui, eu vou lembrar o nome do cara da Índia, perdoe. Seguindo agora, presta atenção no que tá acontecendo na COP30. Olha só isso aqui, ó. COP30 é uma grande vergonha, mas vamos ser sinceros, o cara saiu do país dele para ir num evento no Brasil, um país que é corrupto, violento, que tá sendo organizado por um presidente que participou e foi ali um dos responsáveis pelo maior escândalo de corrupção do mundo. Ele esperava o quê? Me perdoe, mas você esperava o quê? Os preços estavam altos, só que você foi atrás da explicação para isso, que é importante. O contrato, Tainá, que existe uma explicação. Não, tem uma explicação. Palatável. E ela não é palatável. O edital para contratar os restaurantes e os operadores de alimentos e bebidas aqui na COP, Tainá, tem uma cláusula que é meio, tricky, como dizem em inglês. É o seguinte, para escolher os restaurantes que operam aqui, há 2 critérios principais nesse edital. Pesquisei e lembrei, Gandhi foi o cara que fez aquela mega revolução e conseguiu libertar a Índia. Por quê? Ele fez um discurso gigantesco que conectou muito com a galera e ele conseguiu. Mas então, o discurso é muito importante. Só para fechar a minha parte, vamos continuar aqui. É uma qualidade técnica, ou seja, restaurantes que sabem cozinhar, que sabem fazer comida, que têm experiência em eventos. Olha a malandragem desse contratinho. E a segunda condição é a de preço. Preço não é o preço menor para quem está com fome e vai lá comer, não. É quem oferece a maior comissão para a organização do evento. Como é que funciona isso? Este edital foi organizado pela OEI, Organização de Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura. É uma entidade, uma empresa que foi contratada pelo governo brasileiro por quase R$500 milhão. Contratou por R$500 milhão. Vamos ser sinceros, esse valor parece muito mais alto. E eles ganharam R$500 bilhão, R$500 milhões, mais a comissão de tudo que vai ser vendido na COP. Você presta atenção como que é o negócio? Para organizar a COP. E esta empresa que fez o edital, esse índice de preço. O índice de preço funciona assim: ganha quem oferecer a maior margem de volta para a COP. E uma das empresas, só para a gente citar um exemplo, ofereceu 30% de tudo que vende aqui de volta para a organização do evento. Então, a cada R$100 que eu vou lá comprar na lanchonete, no restaurante, nesse caso específico, R$30 voltam. Amigos, vamos pensar aqui. Se você vai fazer uma organização de evento, por que você contrata uma instituição XYZ? Provavelmente essa instituição terceirizou esse trabalho, tá? Essa é a grande realidade. E aí pegou a diferença. Porque 500 milhões não é pouco dinheiro, beleza. Tem um segundo ponto. Você colocou isso por quê? Porque provavelmente vai ter um rebate ali para as eleições. Não estou fazendo acusação, isso aqui é uma prática que é possível imaginar. É possível imaginar, não sei se aconteceu, é possível imaginar. Para a organização do evento. Esta característica faz com que você tenha um incentivo para dar mais margem para a COP e para conseguir fechar os custos, o preço acaba subindo. Então, é um edital e uma mecânica do edital para a escolha das empresas vencedoras que acaba incentivando esta inflação. Eu procurei o pessoal da organização. E olha as imagens das comidas, nada de comida de luxo, sabe? Precisa ter margem, tem que ser um negócio barato, essa é a grande realidade. O evento, a OEI, com questões sobre por que escolher esse critério e se ele não pode... Por quê? Porque eles querem ganhar mais dinheiro, pô. Próxima pergunta. Prejudicar quem está aqui no evento.
Eles não me responderam, especialmente em países que são mais pobres. Mas enfim, o fato é que esta regra acaba potencializando esse problema. É o que não faz nenhum sentido. Você falou aí, especialmente nos países mais pobres, era para ser mais barato. Não, ontem, na hora que olha que cena constrangedora essa aqui, olha que lamentável isso. Mas saiu do país para ser roubado em outra, essa é a grande realidade. Fui pedir lá, fui comer, tinha um moço de uma comitiva africana do meu lado, tava pedindo ajuda ali em inglês, e ele tinha colocado R$30, e ele perguntou o que dava para comprar com aquilo. Basicamente dava para comprar uma água ou uma coxinha. E aí ele falou, só isso? E a moça, sim, assim, o moço ficou realmente surpreso, porque não dava para comprar basicamente nada. Mas é sério. E aí, ó. E aí é isso. Sai da África pra passar fome no Brasil. É muito triste isso. Eu tô rindo, mas é muito triste. Mas essa é a realidade. Mas, cara, o que tu esperava em vir um evento do Lula? O que tu esperava? Tu tem que esperar queima de diesel a rodo, que é o que tá acontecendo nos navios, e esse tipo de coisa, somebody loves, né? O que tem que esperar? Vamos seguir agora. Quadrilha que vendia fuzis para o CV também projetava pistolas, foi apreendido. Cara, isso aqui é bizarro, né? Os caras terem criado uma indústria aqui no Brasil, isso é bizarro, isso é completamente bizarro. Por quê? Porque simplesmente esses laboratórios, essas fábricas que foram fechadas, tinham material de ponta, eram equipamentos de ponta, de precisão. Você não faz uma arma na sua garagem, que uma coisa que seja boa e eficiente. Cara, eles tinham uma coisa alemã, material alemão, material realmente de ponta. É muito bizarro isso acontecer. E agora vamos para a cereja do bolo desse vídeo. Presta atenção nessas colocações da Globo. De volta a Belém para falar do relatório enviado pelo Ministério da Justiça às forças de segurança do Pará e também a forças federais trabalhando na COP sobre uma ameaça feita na semana passada a funcionários de uma subestação de energia que abastece Belém. A Jalília Messias tem detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Jalília. Abra a boca, Jalília. Fala pra gente. Oi, Renata. Boa noite para ti e para todos. Segundo o Ministério da Justiça, essa ameaça foi feita na quinta-feira passada, dia 30 de outubro, por uma pessoa que se identificou como integrante do Comando Vermelho. Ele exigiu a suspensão imediata da ampliação da obra de subestação de energia e também a interrupção diária de todas as atividades de operação da subestação a partir de 3 horas da tarde. Essa subestação, ela fica na cidade de Marituba, aqui na região metropolitana de Belém. A instalação é considerada infraestrutura crítica do Sistema Interligado Nacional. O Ministério de Minas e Energia informou que as instâncias de segurança do governo federal e do governo do estado foram acionadas imediatamente após o conhecimento dessas ameaças. E disse ainda que o sistema elétrico está seguro, com todas as operações funcionando normalmente, com foco nas instalações da região norte que atenderão à COP30. Renata. De volta a Belém para falar do relatório. Ou seja, uma grande vergonha. E aí o que fizeram? Mandaram isso, eles chamaram todo mundo. Ó, isso que é bizarro, isso aqui pra mim é muito bizarro. Ó. Governo apura ameaça do CV, subestação de energia. Ministro da Justiça elaborou relatório de inteligência e encaminhou a ABIN, GSI e PF. Isso aqui é bizarro, isso aqui é uma bizarrice. Só para vocês entenderem, essa subestação é muito relevante não só para a COP30, para o estado como um todo. Ou seja, a gente pode ter uma insegurança energética em todo o estado, ou em todo não, mas boa parte do estado do Pará, por causa disso. E simplesmente o brasileiro, hoje, neste exato momento, é refém do que o Comando Vermelho quer. E aí tem esquerdista que pegou ainda, criou a narrativa. Olha só, isso está acontecendo só por culpa do Cláudio Castro. Ou seja, você ataca o crime organizado, você tem uma vitória contra o crime organizado, ele reage e a culpa é de quem está querendo retomar a posse do país. Isso que é uma vergonha, isso que é uma grande vergonha, uma grande vergonha. E esse evento, na minha concepção, está sendo uma grande vergonha, uma humilhação para o Brasil. E esse tipo de coisa é uma humilhação. Eu não acho que vai parar, eu acho que eles vão intervir com força bruta, mas isso não vai virar manchete, né? Se eles derem 3, 4, 20 arrasta pra cima, não vai virar manchete. Não, eles estão tentando defender a COP30. Aí tudo bem, você dá arrasta pra cima. Você pode queimar diesel, você pode derrubar a floresta pra fazer estrada. O que você não pode fazer é afetar o meio ambiente para ajudar a população brasileira. Isso você não pode. Se é para inglês ver, você pode. Essa é a verdade. Essa é a grande realidade que a COP30 tá ensinando pra gente. Porque você queimar 300 mil litros de... Acho que é 300 mil litros de diesel em duas
em 2 navios, gastando mais de 200 milhões para alugar e não vai deixar legado nenhum, porque 200 milhões você consegue criar um prédio bacana, você consegue criar vários prédios para essa galera ficar e depois que acaba, você vai ter toda aquela infraestrutura para dar para a cidade, para alugar, para vender, ou seja, você gera um benefício para a sociedade e simplesmente esse aluguel de navios, o navio vai embora, acabou e vai com o nosso dinheiro. Essa é a grande realidade, é uma vergonha porque o Lula não cria legado para a população brasileira e o custo disso no futuro vai ser gigante. Sabe qual vai ser o custo disso? Vai ser a eterna pobreza da população. Essa é a realidade. Dito isso, se você quer criar uma segunda opção para você, investe em dólar, converta seu dinheiro e faça seu porquinho, faça uma reservinha investindo em dólar, que eu vou te ensinar a converter o seu real para o dólar e também para investir por apenas R$ 49,90 e em breve você vai receber também acesso às aulas de forma totalmente gratuita, ou seja, só pagando esse valor que já foi pré-determinado. E também aproveita que o dólar está 5,33 e se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entre, o link está na descrição, tanto do e-book quanto do grupo, link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Um abraço e até o próximo vídeo.